Olá, seja muito bem-vindo. Hoje é segunda-feira, dia 20 de outubro, e você acompanha agora a reunião da Comissão de Finanças. Os trabalhos serão conduzidos pelo deputado Mazinho dos Anjos. Vamos acompanhar. Boa tarde a todos e a todas. Vamos dar início a mais uma reunião da Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas. Queria cumprimentar todos os presentes, agradecer aqui a equipe da TV Assembleia pela transmissão ao vivo da nossa reunião, cumprimentar os ouvintes e cidadãos do Espírito Santo que nos ouve e nos assiste pela TV Assembleia. Cumprimentar o deputado Calegari, membro titular da comissão, deputado Coronel Wellington, e dizer que hoje nós estamos recebendo aqui os alunos do 9º período da Unisales, que fica aqui em Vitória, Faculdade de Direito. Sejam bem-vindos. O intermédio da Alexa Venturim, que fez contato comigo, pedindo a participação numa reunião na Assembleia, então a gente fez o convite para vocês estarem aqui hoje. Então nós estamos com a presença da Alex, estudante de Direito, do Arthur, do Rafael Araújo, está aí também, Rafael? Rafael está ali, da Luísa Oliveira Gasparini, está aí a Luísa? Está ali também. Do José Carlos Nunes, também está aí. E Henrique está aí? Henrique, Bruna já chegou? Ainda não, Gilmar. Não, aí são consultores do Aqui são os consultores, desculpa. Então é a Alexa está ali, já vi. O Arthur também está. E você é a? Brenda? Mariana não está aqui o certificado não, mas está aqui também, né? Então a Mariana, bem-vinda. Vocês, estudantes de Direito da Faculdade Unisales, a Comissão de Finanças, só fazer um breve resumo, é formada por 9 deputados titulares e 9 suplentes. Hoje nós estamos com 3 presencial, a reunião é híbrida. Temos delegado Danilo Baense de forma virtual e deputado engenheiro Zé Esmeraldo também de forma virtual. Então nós temos quórum. Então, havendo quórum nos termos do artigo 75 do Regimento Interno, declaro abertos os trabalhos da 17ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas, que é realizada de forma híbrida nos termos do artigo 114-A, inciso 3º do Regimento Interno. A reunião de hoje, nós vamos tratar aqui da prestação de contas do nosso secretário da Fazenda, doutor Benício, e a Comissão de Finanças, ela recebe todos os projetos de lei que tem algum interesse econômico financeiro para ser debatido. E eu coloco aqui entre os principais projetos que são discutidos na comissão, o orçamento do Estado. Esse ano nós recebemos agora, dia 30 de setembro, o orçamento para 2026, que vai começar a tramitar na Comissão de Finanças para análise dos deputados e deputadas. A previsão orçamentária para o ano que vem é de 32 bilhões para investimento nas diversas áreas do Estado. Também analisamos o plano plurianual, que é importante, a prestação de contas do governador, dos anos, cada ano de gestão do governador é analisado também a prestação de contas pela Comissão de Finanças. Analisamos a prestação de contas também do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Então, as contas dos presidentes do Tribunal de Contas do Estado também são analisadas anualmente aqui pela comissão, e os demais projetos de lei dos deputados e dos demais órgãos como Tribunal de Justiça, Ministério Público e do Poder Executivo. Hoje, especialmente, não teremos nenhum projeto na ordem do dia para votação, onde os deputados recebem, o presidente distribui relatoria e a gente, após a devolução da relatoria pelos deputados, a gente coloca em pauta para votação. Hoje nós não teremos, porque hoje é uma reunião
especial com a prestação de contas do secretário de Estado do segundo quadrimestre desse ano, que é de maio a agosto. Então, o secretário vai apresentar as contas do Estado. Item 2 da pauta, leitura, discussão e aprovação da ata. Eu pergunto aos deputados se podemos aprovar conforme encaminhada. Sim. Então, ata aprovada conforme encaminhada, dispensa de ofício a leitura da ata da reunião anterior, nos termos do artigo 97, parágrafo 4º do Regimento Interno. Passo ao item 3, expediente, correspondências recebidas, ofício do gabinete do deputado Chambim, justificando a ausência na reunião do dia 31. 2, ofício do deputado Calegari, justificando a ausência na reunião do dia 13/10. 3.2, proposições recebidas e distribuídas aos senhores deputados, não houve no período. Proposições baixadas de pauta, também não houve no período. Proposições sobrestadas, também não houve no período. Passo aqui imediatamente a ordem do dia. Antes, queria cumprimentar aqui o Paulo Sérgio Torres, que é assessor consultor do Tesouro, presidente da associação. Cadê o Paulo? Pode ficar à vontade também, quiser sentar nas cadeiras aqui, podem ocupar as cadeiras dos deputados. Tiago também está escondido ali, nosso subsecretário. Em nome dele, cumprimento todos os servidores da Fazenda. Gostaria de convidar o secretário Benício para compor a mesa, para a gente iniciar a nossa ordem do dia. E agradeço a presença do secretário. Queria convidar o Paulo também para compor a mesa, nosso presidente da associação. E Geraldo está aí? Geraldo não, né? Então, Tiago, se puder compor a mesa, nosso subsecretário também do Tesouro. A última vez que o Benício prestou conta, o Vasco estava quase caindo para a segunda divisão. Agora deu uma melhorada, ele está mais feliz. Hoje ele vai estar com mais disposição. Daniel, subsecretaria do Tesouro, e Tiago, subsecretário da Receita. Então vamos dar início à ordem do dia. Na condição de presidente da Comissão de Finanças, eu tenho a honra aqui de declarar aberta essa audiência pública destinada à apresentação das metas fiscais do Estado do Espírito Santo, conforme estabelece o artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar 101/2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Nesse momento representa o cumprimento do dever constitucional de transparência e prestação de contas, reafirmando o compromisso da Casa com a responsabilidade na gestão dos recursos públicos e o controle social das finanças do Estado. Agradeço aqui a presença dos parlamentares, Calegari, Coronel Wellington, Zé Esmeraldo e deputado Danilo Baense, também dos servidores da Assembleia, servidores do Governo do Estado, técnicos, representantes da sociedade civil, dos estudantes aqui presentes, também do cidadão do Espírito Santo, que nos acompanha tanto aqui presencialmente, quanto pelos canais oficiais da Assembleia Legislativa, TV Assembleia, YouTube e Instagram. Dando continuidade ao nosso trabalho, já convidei aqui o secretário da Fazenda, doutor Benício, Suzana Costa, e gostaria de convidá-lo para fazer uso da palavra, para proceder à apresentação das metas fiscais do Governo do Estado do Espírito Santo no segundo quadrimestre de 2025. Seja muito bem-vindo, secretário, e toda a sua equipe, e a tribuna está à sua disposição para fazer a apresentação. Pergunto à assessoria se já está disponível no telão, ok? Então, fique à vontade, Benício. Obrigado. Após a apresentação do secretário, eu vou abrir para perguntas dos deputados, ok? Boa tarde a todos. Queria saudar aqui o presidente da Comissão de Finanças, deputado Mazinho. Saudar também o deputado Calegari, deputado Coronel Wellington. É uma honra estar aqui hoje, podendo prestar contas em nome do Governo do Estado do Espírito Santo. Queria saudar também aqui os meus colegas lá da Secretaria da Fazenda, né? Em especial aqui o nosso subsecretário do Tesouro, Daniel Correia, e o nosso subsecretário da Receita, Tiago Venâncio. Em nome deles, saudar também todos os colegas aqui do Tesouro e da Receita, que estão aqui prestando o apoio,
e também conferindo os números, né, pessoal? Afinal de contas, vocês é que nos ajudam a prestar contas aqui, a elaborar esses números e também a elaborar os dados que a gente costuma demonstrar para a sociedade capixaba, né? São bons dados, graças a Deus. Saudar também os alunos da Unisalles que estão aqui, né? Parabéns, pessoal. Eu espero que muitos de vocês possam entrar na Secretaria da Fazenda um dia como servidores, né? Desejo isso a vocês. Assim como eu, que sou servidor da casa também, que sou auditor fiscal, né? Como os colegas também do Tesouro Estadual, somos servidores, né? Com muito orgulho aqui do Estado do Espírito Santo. A gente deseja que vocês também tenham muito sucesso na vida de vocês. Então, começando aqui a nossa prestação de contas, como o deputado Mazinho, presidente da comissão, já falou, nós vamos apresentar aqui os dados do segundo quadrimestre, né, que vai até agosto. Então, são dados preliminares ainda, né, em relação a esse exercício, que remetem aqui a tanto as receitas quanto as despesas até o mês de agosto, né, assim como os índices também que a gente vai apresentar aqui. Para começar, a gente vai falar um pouquinho da receita, né? A nossa receita, ela está indo bem, né, para os parâmetros desse ano, mas ela está um pouquinho aquém do que foi o ano passado, né? O ano passado a gente teve um boom aí nas receitas. Esse ano a receita deu uma caída, muito por conta da conjuntura econômica que a gente vive hoje, né? Principalmente em relação à taxa de juros, que está muito elevada. Então, o movimento de retração da receita é natural, mas em que pese essa taxa de juros altamente elevada na nossa economia, a nossa receita, a Receita do Estado do Espírito Santo, ela vem desempenhando bem, né, muito bem, principalmente em relação aos outros entes da federação. Aqui nas receitas, a gente teve aqui as nossas receitas correntes, um crescimento nominal, uma variação nominal de 8,6%, né? A receita tributária, ela variou positivamente em 7,9%, saímos de 16,4 bi para 17,7. Aqui o destaque é do ICMS, que é a nossa principal fonte de arrecadação, principal fonte de arrecadação do Estado, onde o crescimento foi de 7%, saímos de 13,7 bi para 14,7. As transferências, as receitas de transferência, o destaque ficou por conta do FPE, né, que puxou para cima, e o destaque negativo, royalties e participação especial, que puxou para baixo a receita. Aqui nas receitas de transferência nós tivemos um incremento de 1,3%, né, um crescimento bem mais tímido, justamente por conta dessa queda que a gente teve em royalties e participação especial, por conta principalmente da queda na produtividade do campo de Jubarte, né? Então, esse ano a gente realmente está tendo essa perda de receita, né? Em compensação, o Fundo de Participação dos Estados está tendo um incremento bastante elevado, de 13,9%, né? E isso fez com que uma coisa equilibrasse a outra, e no fim e ao cabo a gente está tendo um crescimento de 1,3% nas receitas de transferência. Receitas de capital, nós tivemos um crescimento aqui de 137,2%, né? Aqui nós tivemos esse incremento por conta do recebimento de um precatório, né? Precatório este que foi, e aqui eu faço um adendo ao trabalho dos consultores do Tesouro Estadual, fizeram um trabalho belíssimo, né? Que culminou no recebimento esse ano desses precatórios, em relação à antecipação de royalties e participação especial, né? O Estado ele fez um estudo, e o estudo dele, e o estudo que os consultores fizeram, logrou êxito no STF, e com isso a União teve que ressarcir aqui para o Estado do Espírito Santo cerca de 1,1 bi, né? O que fez com que nossa receita de capital desse esse salto aí de 137%. E no fim, a receita total líquida, né, descontada as transferências municipais e as transferências condicionais, nós fechamos em 13,2% de crescimento, né? Crescimento expressivo aqui para o nosso estado. Saímos de 18,4 realizados até agosto de 2024, 18,4 bi para 20,8 bi. Então, esse é o desempenho das receitas gerais, né? Aqui, só para a gente destrinchar um pouquinho o ICMS, que é a nossa principal receita, nós temos aqui um crescimento de 7% no ICMS, crescimento nominal. Destaque aqui para o comércio, né?
O comércio teve um crescimento de 9,6% aqui nas receitas de ICMS, muito puxado pelo comércio internacional, né? Pelas transferências principalmente de veículos e aeronaves. O Estado do Espírito Santo tem se consolidado cada vez mais como um hub logístico, né? Principalmente para esses dois bens, aeronaves e veículos. Isso tem impulsionado bastante o nosso comércio, né? Porque quando a gente importa e depois a gente revende para outro estado, acaba entrando na rubrica de comércio, né? Esse comércio internacional que o Espírito Santo tem está muito pujante. O destaque negativo ficou por conta da indústria, né? A gente teve uma queda aí de 18,7% na indústria, muito puxado por essa alta da taxa de juros. A gente percebe que a indústria ela tá retraindo investimento, né? Por conta disso, a indústria é o primeiro elo da cadeia de produção, e quando a gente tem uma taxa de juros muito elevada, geralmente esse primeiro elo da cadeia é o que mais sofre, porque a indústria ela depende muito de investimento, depende muito de dinheiro para investir, né? E aí, quando o dinheiro está mais caro, ela acaba retraindo, e a gente sente isso também na arrecadação. Então, a indústria ficou aqui com um decréscimo de cerca de 18%. Nós tivemos aqui um aumento de 10,5% no Fundap, né? E o aumento também expressivo no café, de 62,9% também, que está puxando a nossa receita para cima, muito por conta desse comércio que o café tem tendo aí, dos preços também que estão muito bons, né? Então, o Espírito Santo ele está também se beneficiando em relação a isso. Falando um pouco aqui das outras receitas tributárias, né? Nós tivemos aqui o imposto de renda retido na fonte, um desempenho de 15,8%, uma variação positiva. O principal crescimento foi do imposto de renda retido na fonte. Outras receitas tributárias tiveram um desempenho total de 12,6%, saímos de 2,6 bi para 2,9 bi. O ITCD foi a única arrecadação aqui que não cresceu tanto, né? A gente tem aí praticamente o mesmo patamar de arrecadação do mesmo período do ano passado. Teve aqui um decréscimo de 4,2% e taxas um incremento de 10,3%. Aqui entrando agora nas despesas, pessoal. Despesas, aqui a despesa total liquidada, tá? Por todos os poderes. A despesa total hoje, ela está com um incremento, uma variação nominal de 7,6%, né? Nós saímos, no mesmo período de 2024, 16,3 bi. Estamos, no mesmo período desse ano, com 17,5. Então, nós estamos com 7,6% de crescimento. Se a gente descontar a inflação aí, a gente vai ter aí um crescimento de cerca de 2%. Então, assim, um crescimento nas despesas bem controlado, né? E se a gente contar que a gente teve um crescimento nominal de mais de 13% na receita líquida, né? A gente observa que está bem acima do crescimento da despesa, né? Aqui, as despesas de pessoal, nós tivemos um incremento de 8% até agosto, né, desse ano. Saímos de 7,6 bi para 8,2 bi. Investimentos, nós tivemos um pequeno decréscimo aqui, de 7,3% no mesmo período. Saímos de 1,9 e caímos para 1,8. Mas isso aqui foi em decorrência da gente ter segurado um pouquinho os investimentos por conta dos royalties e participação especial, né? Tem muita despesa tem muita despesa de investimento vinculada a essa receita, né? Royalties e participação especial. Então, como a gente segurou, como a gente estava tendo perda, é natural que o investimento aqui caia também um pouquinho, mas caiu muito pouco. Inversões financeiras, nós tivemos um incremento de 3,8%, amortização da dívida, um incremento de 7,8%, e juros e encargos de dívida, um incremento de 4,4%, fechando aí as despesas totais liquidadas de todos os poderes. Passando agora para a despesa total paga mais o RAP pago, né? Então a gente saiu da liquidada e agora a gente vai entrar na paga, né? Efetivamente paga. Nós tivemos aqui um incremento de 8,1% na despesa total paga pelo Estado. Saímos de 17,6 bilhões para 19,1 bilhões, né? No mesmo período, até agosto de 2024, comparado com agosto de 2025. Pessoal em encargos, nós tivemos um incremento aqui de 8,2%, né? Saímos de 7,6 bilhões para 8,2 bilhões, também um pouquinho acima da inflação. Outras despesas correntes,
incremento de 3,8%. Investimentos, nós também tivemos uma queda aqui, já explicada pelas questões do ROI de participação especial, de menos 2,4%. Né, e até agosto de 2024 nós tínhamos 2,6%, 2,6 bilhões, e até agosto 2,5 bilhões. Inversões financeiras, incremento de 3,8%, amortização da dívida 7,8% e juros e encargos 4,4%. Então, aqui as despesas também demonstram assim, um controle muito grande das despesas, né, porque a gente também está abaixo da nossa receita. Aqui o resultado primário, nominal e orçamentário do Estado até o momento. É importante frisar que esses dados eles são até agosto, tá, pessoal? Então a gente também tem ainda o desempenho desses últimos meses até fechar o exercício. Então, nós estamos aqui com superávit primário até o momento de 866 milhões e a nossa meta para esse ano era um déficit de 1,5 bi, né, primário. Nominal, nós estamos com um resultado de 14,2 bilhões positivo e a nossa meta era de menos 3,74 bilhões e o orçamentário também estamos positivo em 3,2 bilhões. Aqui só para fazer um adendo, esses 14,2 bilhões que a gente tem aqui é em relação ao reconhecimento da dívida de Mariana, né, que a União tinha com a gente. Então, o reconhecimento desse direito, né, que o Estado adquiriu, fez com que a gente tivesse agora esse desempenho muito bom aqui em relação ao resultado nominal, né? Porque como a gente reconhece um direito líquido e certo, isso entra na nossa contabilidade como um direito que o Estado tem em relação às suas obrigações. Aqui a nossa dívida consolidada líquida também, né? A nossa dívida consolidada líquida, em relação à nossa receita corrente líquida, ela vem numa decrescente, e aí também explicando essa queda, né, que em 2024 nós estávamos com menos 2,5 bilhões de caixa positivo em relação à sua dívida, e agora nós estamos com menos de 16, justamente por conta do reconhecimento dos direitos de Mariana. A gente traz tudo a valor presente, né? Então, foram cerca de 15 bilhões, né, pessoal? 15 bi, mais ou menos. Então, a gente trouxe isso a valor presente e a gente tem esse reconhecimento desse direito em relação também a todas as nossas dívidas. A gente pega as nossas dívidas de curto, médio e longo prazo, traz a valor presente, assim como também os direitos, né? Traz tudo a valor presente e aí faz o encontro de caixa ali, para verificar se a gente tem caixa positivo, caixa negativo. No caso aqui, o Espírito Santo, com esse encontro de contas, a gente está aí com caixa extremamente positivo, justamente pelo fato de ter entrado esse direito aí de Mariana. Vale salientar que se a gente tirasse esses cerca de 15 bi, nós estaríamos mais ou menos no patamar que a gente estava em 2024, né? Cerca de 2 bi negativo. Então, é importante frisar isso, né? Aqui os gastos com o pessoal, tá, do Poder Executivo. Aqui nós temos, em relação à receita corrente líquida, um gasto de pessoal de 35,26%. Né? Nós diminuímos um pouco aqui esse gasto com o pessoal. Entretanto, nós temos também que considerar que alguns ajustes de pessoal foram feitos agora e esse ajuste trará impacto nos próximos meses para esse índice. Assim como também os precatórios, né, que entraram também, que trazem um impacto positivo na receita corrente líquida. Então, esses dois fatores que vão, daqui para frente, alterar esses índices aqui do Poder Executivo, mas tudo dentro aqui da conformidade, né? Aqui eu trouxe aqui um gráfico que mostra aqui os empenhos, né, feitos na rubrica investimentos, do governo do Estado do Espírito Santo. É legal esse gráfico que ele mostra para a gente um crescimento acentuado nos gastos com investimentos, principalmente a partir de 2022, né? Nós estamos aí numa crescente, mas agora a gente já percebe que o nosso nível de investimento ele está estabilizando, né? Em cerca aí de 4 bilhões. A gente tem aí, em 2022, nós conseguimos atingir o patamar de 4 bi,
né? Essa coluna azul é a coluna que a gente tem até agosto e a coluna verde é o complemento até dezembro, né? Então nós chegamos aí a 4 bi em 22, mantivemos 23, 4,2, um pouquinho, um leve crescimento, depois crescemos novamente em 24, 4,4, quase 4,5, e para esse ano a gente espera aí chegar nos mesmos 4,5, talvez um pouquinho mais. Mas a gente já percebe uma certa estabilidade, né, nos gastos com investimento, porque o Estado também ele tem um limite, né, a gente não consegue executar tanto, né, como a gente tem executado, não consegue aumentar tanto a execução e também a nossa receita também não consegue aumentar no volume tão alto, né, tão rápido. Então, a gente está sentindo essa estabilização agora, mas são níveis altíssimos de investimento. A gente vai ver aqui que o Estado do Espírito Santo... vou falar antes da poupança. A poupança corrente, né, em relação à receita corrente líquida. Aqui, para a gente fazer uma comparação, pessoal, entre os estados do Brasil, né, para a gente ter uma noção de como que o nosso estado está em relação aos outros, porque não adianta a gente vir aqui mostrar os números se a gente não compara com os outros estados, né. Então, a gente tem aqui o estado do Espírito Santo hoje como o segundo estado com a maior capacidade de geração de poupança do país. Vale salientar que o estado do Espírito Santo, ele tem figurado entre os 3 primeiros estados aí, em relação a esse índice. Tem ano que a gente está em segundo, tem ano que a gente está em primeiro, mas assim, o estado do Espírito Santo está sempre ali entre os 3 primeiros nos últimos 6 anos. Então, é um estado já consolidado na geração de poupança corrente líquida, né? Então, a gente tem ali o estado do Espírito Santo perdendo hoje só para o Mato Grosso, mas como eu falei, né, isso aí até o 3º bimestre. Então, até o final do ano isso pode mudar. E em relação aos investimentos, né, como eu coloquei ali, nós também estamos aqui com cerca de 12% da nossa receita total sendo gastos com investimentos. Nós somos hoje o segundo estado do país que mais investe em relação à sua receita total. A gente só perde para o estado do Piauí, estamos perdendo para o estado do Piauí hoje, né, mas até o final do ano a gente espera superar também o estado do Piauí e aí ficar em primeiro lugar nesse quesito, que é o quesito de investimentos em relação à sua receita total. E para finalizar, né, pessoal, o Estado do Espírito Santo recebeu esse ano, recebeu um prêmio lá na STN, na Secretaria do Tesouro Nacional. O governador foi lá receber o prêmio. O único estado da federação que tem 14 anos consecutivos como nota A na capacidade de pagamento do Tesouro Nacional. O único estado da federação que tem também, durante 3 anos consecutivos, a nota A+, também na Secretaria do Tesouro Nacional, né? O que nos enche de orgulho. E parabenizar também a todos os servidores aqui do Estado, principalmente os servidores da Secretaria da Fazenda, que fazem parte, né, dessa vitória para o nosso Estado aqui, que é uma vitória que nos enche de orgulho e que dá muita inveja para os outros estados, né? Porque quando a gente chega nos outros estados, eles costumam chamar a gente de Suíça brasileira. Porque o Estado do Espírito Santo é o único estado que tem essa capacidade de pagamento aí elevada durante tanto tempo, né? E já como um bem para a sociedade, algo que está consolidado e que a gente espera que se mantenha ao longo do tempo, porque é só através disso aí que a gente vai conseguir melhorar ainda mais as políticas públicas do nosso estado. Então, presidente, era isso que eu tinha para apresentar. Mais uma vez agradecer ao senhor, agradecer aqui à Assembleia Legislativa pela oportunidade e agradecer mais uma vez aos colegas e a todos que estão aqui. Obrigado e boa tarde. Muito obrigado, secretário Benício, pela apresentação. Gostaria que sentasse, retomasse seu lugar, que eu vou iniciar aqui com as perguntas e questionamentos dos deputados. Pergunta do deputado delegado. Pô, aqui melhor. Aí você usa o microfone aqui ou aquele ali. Pergunta do deputado delegado Danilo Baense, se ele está apto a fazer alguma pergunta ao nosso secretário. O delegado Danilo não está respondendo. Vou passar a palavra aqui para o nosso, quem está de maneira presencial, o deputado Calegari. Uma boa tarde a todos. Em primeiro lugar, dar aqui os meus parabéns ao secretário Benício e ao governo do Estado
por essa questão, por todas essas questões colocadas aqui na área de finanças. Eu sempre faço questão de dizer que, embora um deputado de oposição, eu elogio, critico aquilo que tem que ser criticado e elogio o que precisa ser elogiado. Realmente a saúde financeira, a saúde fiscal, a saúde do que tem a ver com o tesouro no estado do Espírito Santo, ela é muito robusta. E nos enche-se de orgulho, porque eu entendo que é uma conquista da sociedade capixaba. Eu estava até comentando aqui de alguns governantes do passado, como o famoso Salazar de Portugal, que colocava o financeiro acima de todo o resto. E às vezes isso causa, muita dor em algumas pessoas. Como assim? O financeiro não pode estar acima do social? Pois eu digo, se o financeiro não for a principal preocupação do governo, ele não consegue pagar nada. É a mesma coisa que você querer criar a sua família sem ter renda, sem ter finanças, sem ter uma poupança. Então sim, o financeiro é a parte principal de qualquer setor administrativo. É claro, quando a gente fala principal, a gente não quer dizer única, não é? E todas as outras áreas precisam ser contempladas. Eu gostaria só de fazer um comentário aqui nessa questão da parte da indústria, que houve uma queda de menos 18,7%, considero preocupante, entendo que isso faz parte de toda uma conjuntura que estamos vivendo nacional, ainda mais agora que temos a questão do tarifaço, que atinge alguns setores industriais. Eu sou de Cachoeiro de Itapimirim, onde o pessoal do mármore e granito está muito preocupado. E gostaria até de perguntar ao secretário se existe algum projeto, alguma iniciativa de dentro da Secretaria de Finanças, embora a gente saiba que outras secretarias também cuidam dessa parte do fomento e da articulação, mas se existe alguma possibilidade de alívio fiscal, por exemplo, para algumas das indústrias, que ainda mais agora nessa situação que nós vivemos, desse tarifaço que estamos vivendo no Brasil, se há algo planejado dentro da Secretaria da Fazenda. Muito obrigado. Obrigado, deputado Calegari. Passo a palavra ao secretário Benício. Deputado, muito boa sua pergunta. Eu acredito que deva ter sido publicado hoje. Se não foi hoje, deve ser publicado amanhã. Confesso que ainda não deu tempo de ler. Foi publicado hoje, né? Então, no Diário Oficial, o decreto que regulamenta a restituição de créditos para as indústrias afetadas pelo tarifaço, né? Muito boa sua pergunta, porque realmente era uma demanda que estava bastante grande, né? Nós tivemos, inclusive, aprovação nessa casa aqui do projeto de lei, né? E aí o segundo passo foi regulamentar o projeto de lei. Essa regulamentação saiu hoje, né? Então aqueles contribuintes que quiserem terem os seus créditos restituídos em virtude do tarifaço, eles já podem agora consultar o decreto, né? E lá no decreto tem todo o passo a passo, o decreto muito bem elaborado aqui pela nossa Receita Estadual, e a partir daí a gente vai fazer todo o esforço lá dentro para poder esses pedidos de restituição eles serem analisados com a maior rapidez possível, né? Porque a gente entende realmente que essas indústrias, né, principalmente o setor de rochas e algumas indústrias também do agro, elas estão sofrendo bastante com o tarifaço, né, infelizmente, e o Estado ele está disponibilizando aí esse dinheiro, que é um dinheiro de forma indireta, mas na realidade ele vai acabar se transformando em dinheiro, que é o crédito, né, otorgado. Então, para que essas empresas elas possam aí terem os danos mitigados por conta do tarifaço. Então, muito boa pergunta, porque saiu hoje o decreto, então já podem lá consultar as regras para poderem darem entrada aí nos pedidos, tá bom? Obrigado, deputado Calegari, secretário Benício. Passo a palavra ao nosso deputado Coronel Wellington. Obrigado, presidente. Nós também gostaríamos de cumprimentar inicialmente o secretário Benício, o secretário Daniel, o secretário Paulo, o secretário Tiago, que estão aqui conosco na mesa. Cumprimentar o deputado Calegari, deputados que estão de modo virtual e, de forma especial, a todos os servidores também da Fazenda, líderes do governo, secretários que se encontram online, não sei se tem algum, servidores da Secretaria da Fazenda, da Casa Civil, servidores da Assembleia Legislativa. Só nos resta parabenizar a Vossa Excelência, secretário Benício, pela condução
das Finanças do Estado do Espírito Santo, que junto ao governador tem tido muita responsabilidade para com essa matéria que demanda todas as outras despesas, seja na saúde, na educação, na segurança pública, todo investimento, custeio, obviamente, do Estado, ela tem origem através do orçamento público. E de uma forma especial, obviamente não é da competência, né, da secretaria, mas do governador, a questão do aumento relativo à valorização dos servidores. Então nós temos aqui declarado que 35,26% do orçamento é investido, não digo nem gasto não, é investido pelo governo nos seus servidores, sejam eles nas diversas áreas. Então a gente vê que o governo, dentro da sua relação de prioridade, a gente sabe que tem muitas obras importantes que também valorizam a qualidade de vida do cidadão capixaba, mas que existe a possibilidade real de que o governador possa dar a valorização, não é, e o incentivo aos servidores, seja ele das diversas áreas. Obviamente com total responsabilidade desse equilíbrio fiscal que o Estado precisa de manter para ele consolidar cada vez mais nota A mais perante o Tesouro Nacional. Então eu fico muito feliz com a sua apresentação. Nós aqui também nós somos de um bloco independente, mas não somos irresponsáveis a ponto de que os projetos que vêm do governo a gente fazer oposição pela oposição. Todo e qualquer projeto que esteja presente o interesse público que venha do governo, nós votamos com o governo, porque nós queremos sempre o que é melhor para o Estado do Espírito Santo, para a população capixaba. Então, com a apresentação de Vossa Excelência, que retrata a real posição do Estado perante os outros estados, e a realidade, a radiografia completa perante todas as ações da Fazenda Pública, nós só temos que agradecer, parabenizar e pedir a Deus que nesse final de ano continue abençoando o Estado, dando muita prosperidade, porque quando o Estado vai bem, todas as outras políticas públicas vão bem também. E nós queremos cada vez mais, independente de bandeira partidária, que nosso Estado seja um Estado próspero. Nossa comunidade, independente seja indústria, comércio ou seja uma produção agrícola, todos eles juntos, junto com os servidores, Vossa Excelência é servidor, todos os secretários aqui são servidores, nós merecemos também que nós sejamos valorizados, né? Motivados, para que cada vez mais nós possamos prestar serviço de melhor qualidade à sociedade capixaba. Então, parabéns ao governo do Estado do Espírito Santo, parabéns ao secretário Benício, a todos os outros secretários, a todos os servidores, que eu tenho certeza que isso é uma corrente, é um grupo, uma equipe que trabalha junto. E esse resultado positivo é o resultado sólido dessa equipe que trabalha junto. E, finalizando, agradecer a presença dos alunos do curso de Direito, que muito nos envaidece, e convidá-los também para vir em outras sessões das outras comissões e fazer as proposições que vocês entenderem que seja necessário, seja na área da agricultura, do turismo, do esporte, qualquer projeto, qualquer sugestão que vocês tenham para ser protocolado e transformar em lei e fazer a diferença para o cidadão capixaba, vocês estejam à vontade. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Coronel Wellington. Deputado Benício, eu gostaria de fazer um comentário da fala do deputado. Deputado, você me chamou de deputado, mas eu não sou deputado não, né? Secretário. Desculpa, secretário. Não, está tranquilo. Não, só fazer um comentário que a gente apresenta os números, né, aqui, e os números geralmente são frios, né? A gente apresenta os números, apesar de serem números excepcionais, mas como o deputado bem colocou, tanto o deputado do Wellington quanto o deputado Calegari, esses números aqui é que fazem com que o nosso Estado tenha capacidade hoje de implementar suas políticas públicas. Sem isso aqui, não há Estado. Literalmente não há Estado, porque ele afeta, inclusive a Assembleia Legislativa, né, que tem parte da receita destinada a essa casa. Então, se a gente não cuida bem disso aqui, o Poder Executivo não funciona bem, a Assembleia Legislativa não funciona bem, o Poder Judiciário não funciona bem, Tribunal de Contas, Ministério Público, e aí
essa corrente ela acaba se desfazendo. Então, a importância disso aqui vai além dos números, né? Além do que a gente apresentou aqui, e os colegas que estão hoje na Secretaria da Fazenda, eles têm assim um carinho, uma dedicação e um espírito público muito grande, muito elevado, né? A gente sabe, como o Coronel Wellington falou aqui, que é importante a gente valorizar o servidor público. Eu sou servidor público também, né? É importante a gente equilibrar sempre as coisas, e esse espírito público hoje ele permeia a Secretaria da Fazenda. A gente consegue, ao mesmo tempo que a gente almeja também as nossas coisas, a gente consegue entender e compreender que isso aqui é importante não só para um governo, né? Para a sociedade capixaba como um todo, porque através desses bons números aqui, que a gente já mantém há algum tempo, independente do governo A, governo B ou governo C, isso é patrimônio dos capixabas, a gente precisa manter isso aqui no nosso estado, isso é extremamente importante para o nosso estado continuar crescendo, continuar evoluindo. Então, deputado, só esse adendo que eu queria fazer, para a gente realmente ter muito carinho com isso aqui, porque é só com isso aqui que vai funcionar o nosso estado, né? Então, sem isso, é condição sine qua non para o estado não avançar. Tá bom? Obrigado, secretário Benício. Como não tive retorno aqui do deputado Danilo, nem do deputado Zé Esmeraldo, que estão de maneira virtual, eu vou fazer algumas perguntas também para o secretário. A primeira delas é em relação se existe alguma expectativa aí de retomada de Jubarte para a recuperação dessa diferença de 256 milhões em relação aos royalties de petróleo. Então essa seria a minha primeira pergunta, se isso já vem sendo retomado, a Petrobras já retomou, se ainda não, qual a expectativa em relação a isso. Segundo, em relação à fala do deputado Calegari, a questão do impacto do tarifaço daqui para frente, né? A gente aprovou um projeto de lei importante aqui na Assembleia, que é a substituição de crédito, né? A devolução do crédito, a restituição dos créditos para as indústrias que foram afetadas. O Estado, a Secretaria da Fazenda, publicou o decreto regulamentando, mas a expectativa para frente, como é que está o acompanhamento disso, se tem um setor na Secretaria da Fazenda junto com o Governo do Estado que está fazendo esse acompanhamento diário, porque cada dia é uma surpresa, então a gente tem que ficar atento 24 horas com relação a isso. E, por fim, qual a expectativa de investimento, acho que você falou aproximadamente, vai tentar chegar a 5 bilhões para esse ano, e esse ano que vem, a gente já está com o orçamento aqui, a expectativa é que se mantenha esse valor de investimento. É importante colocar para os alunos que investimento é o que o governo faz em obras, né, principalmente. Pavimentação asfáltica, construção de novas rodovias, construção de novos hospitais, a unidade de saúde nos municípios, equipamento para agricultura e por aí vai. Então, se esse patamar que a gente está nos últimos 4 anos, superando os 4 bilhões, e nos anos anteriores não chegava nem a 1, se a gente vai conseguir manter isso, porque isso é fundamental para o desenvolvimento econômico aqui do nosso estado, né? A gente tem boas expectativas, a gente está acompanhando aí a construção do Porto de Imetame, que provavelmente vai dar um boom muito forte aqui para a economia do Espírito Santo. Como você falou, né, o crescimento alto, a questão do venda de automóveis e aeronaves aqui no estado do Espírito Santo. Eu vi um gaiato aí filmando o pátio, né, de um porto, falando que a BYD quebrou porque tinha muito carro, mas ele está enganado. O Espírito Santo é o hub da BYD. Todos os carros que vão para o Brasil da BYD passam por aqui. Então, realmente, o estoque está grande. Chega um navio com 5 mil carros carregados. Quantos carros cabem num caminhão cegonha? 10? Né? Para distribuir isso tudo demora. Então, realmente, porque aqui se tornou o hub dos carros elétricos chineses, então todos chegam no Espírito Santo para ser distribuído para todo o Brasil. Então, isso é bom para a nossa economia, porque, como os números aqui estão provando. Então, falar um pouquinho sobre essa expectativa de investimento. E uma preocupação que eu tenho, chegou o orçamento aqui de 2026, com a relação de precatórios. Precatórios são as dívidas que o Estado tem com o cidadão, com empresas, né? Às vezes tem um processo judicial do questionamento no valor devido ou não. Aqui nós estamos com futuros operadores do direito que vieram acompanhar hoje a nossa reunião. E quando isso transita em julgado, vira precatório, o Estado, hoje, pela legislação, tem que fazer o pagamento, incluir no orçamento um percentual e fazer o pagamento. E nós tivemos recentemente em Brasília, eu queria saber se a Secretaria da Fazenda está acompanhando isso de perto junto com a Procuradoria, tivemos a aprovação da PEC 66 de 2023,
que nomearam ela como PEC das precatórias, mas é PEC do calote, né? Onde você permite os estados e os municípios a postergar de forma indefinitiva o pagamento dos precatórios. Então está deixando a gente muito preocupado com isso, né? Essa possibilidade de não mais obrigatoriedade de inclusão no orçamento dos precatórios para pagamento dessas dívidas. E queria saber se a Fazenda está acompanhando isso, já tem um grupo gestor para discutir isso. São essas minhas observações e contribuições, secretário. Presidente, foram muitas perguntas, eu anotei aqui. Se eu esquecer de alguma... Posso repetir? Se eu esquecer, só me ajuda. Em relação aos precatórios, o Estado do Espírito Santo hoje ele não tem problema em pagamento de precatório, né? Existe um precatório que é o precatório da trimestralidade, que esse precatório está judicializado, né? Então o Estado ele sai um pouco da seara do Estado, mas em relação aos precatórios ordinários, que são aqueles precatórios que seriam afetados, né, por essa nova legislação, a gente não tem intenção e nem necessidade de postergação, né? Então eu não acredito que deva ser motivo de... Mas então, em relação a isso, a gente está bem tranquilo, né? Então não teria problema. Em relação ao desempenho dos nossos royalties e participação especial, que foi o que você perguntou, a pergunta é boa porque esses royalties e participação especial, a gente sempre mede eles com 5 meses de antecedência. A gente mede o trimestre e é pago no segundo mês subsequente. Então, o que está sendo pago hoje é reflexo vamos botar ali, 5 meses atrás. A gente já tem percebido que a Petrobras ela tem aumentado a sua produtividade aqui no Estado do Espírito Santo, né? Houve uma queda muito grande, foi o que ocasionou essa perda que a gente teve aí de royalties de participação especial, mas agora a Petrobras já tem a produtividade sendo retomada e a nossa expectativa é que essa produtividade se mantenha para o ano que vem. E isso provavelmente vai acarretar ali uma receita extra para o Estado, caso essa produtividade se mantenha, mas a gente não vê por que a Petrobras vai diminuir a produtividade aqui no Estado para o ano que vem. Principalmente com Maria Quitéria, que entrou em operação, full agora, né? Então, a gente entende que isso aí vai adentrar o ano que vem, essa boa produtividade da Petrobras, e vai se manter durante todo o ano de 2026. Então, a expectativa é de melhora. Em relação ao tarifaço, a gente tem uma equipe lá na Secretaria da Fazenda, na Receita, que é nossa equipe de estudos econômicos, que eles acompanham os setores, né? Acompanham essas tendências aí de variação de volume de vendas, né? Através dos documentos fiscais eletrônicos que a gente tem na Secretaria da Fazenda. A gente observa que houve um impacto, mas foi bem menor do que aquilo que a gente esperava, né? E está muito mais concentrado em algumas empresas que tinham um comércio assim muito dependente, né, e naqueles produtos que não estão dentro das exceções, né, que foram mais de 700 exceções e isso aí aliviou bastante o tarifaço para o Estado do Espírito Santo. Mas independente disso, o nosso decreto foi publicado e os nossos créditos serão restituídos para os contribuintes, né, que tem ali algum tipo de impacto em relação ao tarifaço, mas a gente observou que esse impacto ele foi menor, graças a Deus, né, do que a gente estava prevendo. Em relação aos investimentos que o senhor citou, a gente pretende, a nossa expectativa para o ano que vem é que se mantenha ali entre algo em torno de 4 a 5 investimentos totais, né, que eu estou falando. Então, a gente acha que não vai crescer tanto, até porque o ano que vem a gente está prevendo uma arrecadação um pouco mais tímida, né? O ano que vem provavelmente será um ano mais restritivo, porque justamente por conta desses impactos na nossa economia, principalmente da taxa de juros, né? A gente acha que o crescimento econômico o ano que vem ele vai ser mais tímido e com isso a nossa arrecadação também vai desempenhar um pouco pior, né? Portanto, a nossa despesa também não pode, o ano que vem, aumentar tanto, né? Tanto com investimento, tanto com custeio, enfim. Então, o ano que vem é um ano da gente ter um pouco mais de controle sobre as despesas. A gente entende dessa forma lá na Secretaria da Fazenda.
E eu acho que foi isso, né, presidente? Acho que teve mais algum... Obrigado, secretário Benício, pelas informações e esclarecimentos. Nós temos mais 10 minutos de reunião. Gostaria de saber se nosso subsecretário Tiago, que está feliz pelo Flamengo dele, chorou e fizeram o juiz ajudar vocês. Né? Deu uma ajudinha ontem boa. Gostaria de fazer uso da palavra? Então tá. Daniel, gostaria? Abdica também. Paulo, gostaria de fazer uso da palavra? Pega o microfone, por favor. Só queria agradecer aos deputados nos receber aqui e os números e aproveitar também destacar o desempenho dos consultores nesse processo de estabilidade econômica e crescimento econômico do Estado do Espírito Santo. Esse trabalho que foi feito, né, que o Benício colocou muito bem sobre o royalties, né, é um resultado assim de várias mãos lá do Tesouro. Né, nós temos outros trabalhos também que a gente está tendo aí do imposto de renda, né, temos uma recuperação aí de imposto de renda atrasado aí que deve chegar nessa cifra de 1 bilhão também, é um trabalho bem exaustivo do Tesouro. Agora a gente está diante de novos desafios, né, que é o novo CIGEFS que está entrando, que envolve não somente a Secretaria da Fazenda, mas como todas as unidades gestoras, assim também como o Tribunal de Justiça, que fazem parte do CIGEFS, né? Temos esse trabalho, temos também o trabalho de curso que temos desenvolvido no Estado do Espírito Santo para controle das despesas, né? E observação também do gasto público. E nesse momento, né, a gente também quer agradecer também a participação do governador e incentivar a nossa carreira, né, sobre a nossa diferença, né, o remuneratório de bônus, que o deputado sabe muito bem, luta pela gente, nesse período aí de recomposição salarial também, que está para chegar na Assembleia, né? Nós queremos só agradecer o empenho dos deputados, a participação deles e que eles continuem nos ajudando nesse trabalho e manter a carreira, né? Como uma carreira que tem trazido alguns assim, desconforto nos entrantes, né? Nosso salário realmente para a carreira, né? Aquém, e está tendo uma rejeição muito grande. Os profissionais chegam e saem, chegam e saem, chegam e saem. A gente não está tendo uma efetiva renovação na carreira, que é preocupante para o futuro. Obrigado mais uma vez a todos. Paulo, pode contar com Presidente, só complementando uma pergunta, se for possível, para o secretário. A gente tem uma frente parlamentar em defesa do pagamento dos precatórios aqui no Estado do Espírito Santo. Temos cerca de 30 processos de precatórios. Dos 30 processos, pelo que a gente tem conhecimento, 3 tiveram vitória em terceira instância, 6 tiveram derrota e existe em torno de 21 processos ainda em andamento. Esses processos, obviamente, são processos judiciais, não são processos que já estão a ponto de pagamento aqui no Estado, mas, mais uma vez, o senhor respondeu para a gente a última vez que o senhor esteve aqui, essa conta antiga, dentro do valor que anteriormente era feito, estava girando em torno de 25 bilhões de reais. Posteriormente, foi dado um decréscimo nesse valor e chegou-se a um valor aproximado de 2 bilhões e meio de reais, que faz um total de 10% do que seria devido, em tese. Então, numa eventual decisão do governo ou da Justiça de efetuar esse pagamento, obviamente que entra no orçamento 2026, 27, 28, com a capacidade do Estado de efetivamente pagar esse débito com o servidor, né? Porque o governo questiona o quanto que deve, mas não pode questionar se deve ou não, porque deve. O que está em briga, em litígio na Justiça, é justamente quanto que é, para chegar a um valor. Então, assim, eu gostaria só que o senhor me informasse quanto ao pagamento efetivo de uma decisão judicial ou uma decisão política do governador querer colocar uma pedra em cima disso aí e fazer um gol de placa, se seria possível sem comprometer a finança do Estado.
Depois do secretário Benício responder, passar a palavra do nosso subsecretário Tiago, gostaria de deixar uma palavra também. Essa questão dos precatórios da trimestralidade, ela é um pouco delicada porque está judicializada, né? Então a gente, do ponto de vista técnico, fica até difícil da gente responder alguma coisa por conta disso, né? A gente não sabe o que vem de lá para cá. Pode vir um acordo, pode vir, enfim, uma decisão desfavorável, a gente não sabe. Mas assim, do ponto de vista, caso, né, levantando a hipótese de que o Estado chegue a um acordo e que tem que se pagar 2 bi, tem uma outra questão aí também, não é só efetuar o pagamento, né? A gente acha que vai pegar os 2 bi e vai tirar do caixa de uma vez, mas aí também tem a questão, como é que vai ser feito esse pagamento, né? Então tudo isso tem que ser negociado, eu acredito, né? Vai ser pago de uma vez, vai ser pago de repente em 4 parcelas, né, e tal. Então assim, isso aí vai depender quanto cada um tem que receber, exatamente, vai receber todo mundo ao mesmo tempo. Então tem uma série de fatores aí, às vezes a pessoa nem vai receber, vai querer abater de uma dívida ativa que ela tenha com o Estado. Então tem uma série de coisas, né, que a gente teria que analisar caso a decisão fosse desfavorável ao Estado. Mas supondo que seja nessa monta aí de 2 bi, e dependendo da situação em que se encontrasse os débitos e a gente fosse fazer uma quitação disso aí, o Estado hoje estaria tranquilo em relação a isso também, entendeu? Porque o Estado hoje é sanado do ponto de vista fiscal, né? Então não teria, eu acredito, não seria o pior dos mundos, né? Mas, como eu falei, a gente tem uma série de coisas que estão em aberto, né? A gente fica difícil até falar porque, além do próprio crédito estar sendo contestado, tem também a questão do pagamento, qual seria a forma de pagamento, principalmente em relação a isso, porque o pessoal do Tesouro faz uma programação, como o senhor citou, né? A gente faz uma programação de pagamento, a gente coloca na lei orçamentária, então tem uma série de coisas que teriam que ser definidas, né, para a gente poder dar uma opinião mais concreta. Tá bom? Obrigado, Benício. Tiago, Venâncio. Bom, obrigado pela oportunidade, presidente Mazinho, além de parabenizar o secretário Benício e a todo o corpo técnico da Secretaria da Fazenda por esses resultados, que realmente muito nos orgulham e orgulham todos nós capixabas. Gostaria também rapidamente de parabenizar a Unisalles pela iniciativa, seu corpo docente, os alunos, pela presença aqui hoje. Isso é muito importante, vocês acompanharem o funcionamento, né, da máquina pública. E aproveito para divulgar um projeto que nós temos na Secretaria da Fazenda, que é o Cefaz de Portas Abertas, onde recebemos, durante uma manhã ou uma tarde, alunos, estudantes, universitários, para conhecer um pouco do nosso trabalho internamente. Então fica aqui o convite também para a Unisalles, já recebemos lá universitários da UFES, estudantes da Escola Técnica Estadual de Cachoeiro, por 2 oportunidades, temos outras reuniões marcadas, então fica aqui também esse convite para que vocês possam participar do Cefaz de Portas Abertas, para conhecer um pouquinho mais o nosso trabalho ali internamente, no nosso dia a dia. Ok? Qualquer dúvida pode nos procurar aí quando terminar essa reunião aqui da comissão. Obrigado, presidente. Bom, obrigado, Tiago, nosso subsecretário da Cefaz. Caminhando aqui para o encerramento, queria novamente agradecer ao secretário Benício, subsecretário Tiago, subsecretário Daniel, Paulo, nosso consultor, presidente da Associação dos Consultores, demais servidores aqui da Secretaria da Fazenda, dizer que a Assembleia Legislativa e essa presidência tem muita admiração pelo trabalho da Secretaria da Fazenda, servidores de carreira que realmente fazem um trabalho de Estado, né, mantendo o equilíbrio das contas públicas aqui no Estado do Espírito Santo, e pode ter certeza que os projetos de interesse das categorias da Fazenda, chegando na Assembleia Legislativa, nós vamos abraçar e vamos apoiar como nós sempre fizemos nessa legislatura. Podem continuar contando com a presença da Comissão de Finanças, os deputados da Comissão de Finanças e também os demais deputados aqui na Assembleia, deputados e deputadas. Queria agradecer aqui a presença do deputado Calegari, deputado Coronel Hélito, deputado Danilo, que são deputados independentes, não são da base, mas se não tivesse aqui hoje a gente não teria nem quórum para essa reunião, essa prestação de contas do secretário da Fazenda. Então, eu acho importante registrar, né, que a presença deles foram fundamentais aqui nessa reunião de hoje, para a gente conseguir fazer o que a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Constituição Estadual nos obriga, que é a prestação de contas da Secretaria da Fazenda.
do segundo quadrimestre do ano de 2025. Agradecer os servidores aqui da casa, a população do Espírito Santo que nos assiste e nos ouve, e também os alunos que tiveram hoje aqui presente, acompanhando a comissão. Eu pensei, eu ia até abrir para perguntar se algum de vocês gostaria de fazer alguma pergunta, mas nós estamos no limite do tempo, que a sessão começa daqui a 5 minutos, os deputados vão chegar para iniciar a presença na sessão plenária de 15 horas. Então eu vou já finalizar, entrar na fase de comunicações, perguntar aos deputados se gostariam de fazer uso da palavra na fase de comunicações. Então, não tendo nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos dessa comissão, convocando os pares para a próxima reunião, que será ordinária, híbrida, e será realizada no dia 3 de novembro, 13h30, no plenário de Senhor Cardoso. Uma boa semana a todos, que Deus abençoe. Obrigado.